a você, Cláudio, por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe muito bem a dificuldade de sua agenda. Você é uma pessoa muito requisitada dentro da sua história, né? Você tem um currículo enorme. A gente daqui a pouco vai apresentar aí uma sinopse do currículo. Inclusive, vou pedir para você até resumir de maneira informal a sua experiência, principalmente direcionada para o mundo da educação, o qual você é profissional. E você nos honra bastante abrir esse circuito de live sobre um tema que eu acho que interessa a todo cidadão, quer seja ele até conhecedor da importância da educação ou aquele que até mesmo ignora ou desconhece. Então, você nos honra estando aqui presente, você também é colega nosso da Academia Brasileira de Qualidade, então eu queria te dar as boas-vindas e já de cara pedir para você, inclusive, fazer um resumo justamente disso, a sua experiência no mundo da educação. Por favor, Cláudio. Vamos lá. Eu diria, tem um currículo meu aí que acho que vocês vão botar na coisa, mas eu diria que a característica fundamental do meu currículo é a variedade. Não é? Eu sou um ex-futuro bombeiro, ex-futuro engenheiro mecânico, ex-futuro engenheiro elétrico, ex-futuro administrador, mas eu acabei fazendo economia, mestrado e doutorado e desertei a profissão antes de começar a trabalhar. Já me mandei para a educação. E na educação eu remexi em quase tudo. Eu estava terminando um estudo sobre alfabetização quando fui convidado para ser diretor da CAPES. Quer dizer, passei do ano zero para o fim da linha de educação. E depois disso eu tive muitas saídas, muitas incursões. Pesquisei nutrição, pesquisei ciência e tecnologia, política de saúde, certificação turismo aventura, montagem de museus e exposições. Agora, um ponto fundamental que não está escrito aí, que é outro que são da minha competência, é que eu sou um mecânico mais ou menos e um marceneiro um pouquinho mais do que mais ou menos. E gosto de turismo aventura. Levei susto, quebrei dentes, quebrei ossos, já tive acidentes, etc. Diante desse currículo, os meus amigos vão dizer: ganhou visão de conjunto, ganhou perspectiva. E os inimigos vão dizer: fica borboleteando num monte de tema e não sabe direito nenhum deles. Vocês optem se vocês vão ficar do lado dos meus amigos ou do lado dos meus inimigos. Esse é um país livre. Muito bem, Cláudio. Muito bacana. Ô, Cláudio, agora uma pergunta que eu acho que interessa a todos, inclusive aqui da audiência, né? É como as escolas públicas elas têm tratado essa questão da qualidade da gestão e como estes estão atualmente dentro das escolas, principalmente a escola pública fundamental, Cláudio. Bom, se há uma palavra que resume a gestão na escola pública, é que ela é péssima. Claro, há as exceções. E apenas um pequeno exemplo. O Abrúcio, lá da Fundação de São Paulo, ele faz uma pesquisa com diretores, o diretor trabalha 10, 12 horas por dia, sábado e domingo, e não consegue dedicar nem 10% do tempo para a educação. Quer dizer, alguma coisa está errada. Verdade. E depois depois eu explico. Muito bem. Agora, Cláudio, por que as escolas, a gente sente assim uma certa aversão que elas têm quando fala sobre gestão? Elas têm, evidentemente, um interesse, não é, técnico pela educação, claro, a parte didática até da escola, da aula, mas quando a gente fala gestão do negócio, né, que é a gestão tanto do ensino como a gestão da própria escola, existe uma certa aversão. Por que existe essa aversão? Aqui no Brasil, particularmente, Cláudio. Eu vou contar uma história longa, mas começo quando eu cheguei no Pitágoras em 2001 e descobri que a Fundação Pitágoras, que corre paralelo, tinha um sistema de gestão que eu olhei e disse: isso é qualidade total. Aí eles disseram: não menciona essa palavra, nem pensar nisso. Isso não é qualidade total. Não, isso é uma coisa especial que foi criada para a educação. Aí eu gostei, achei que era um negócio bacana, funcionava, tinha alguns dados favoráveis, e resolvi levar o
as professoras e diretores de Itabirito para conhecer Funilândia, que tinha em marcha a qualidade esse programa, da SGI. E foi também o diretor de uma fábrica de tecidos, que tinha qualidade total, por acaso. Sim. Eu nunca nem pensei nisso. E fomos visitar a escola que não tinha qualidade total, tinha SGI. Visitamos, e tinha aqueles cartazes na parede, aquelas coisas. Quando acabou a visita, o cara da fábrica de tecido disse: "Ih, é igualzinho na minha fábrica." E ficou todo mundo assim meio, mas não entenderam muito bem. Agora, por que essa mentirinha? Esse é um dos temas que eu quero tratar. Muito bem. Agora, outra questão, Cláudio, o que você acha que deve ter ocorrido ao longo da história, né? Eu tenho particularmente aí, eu estou com 60 anos, e desde que eu me conheço, tem tido essa involução da qualidade do ensino, né? Eu sou da época, quando eu estudava aqui, estudar numa escola pública, era motivo de orgulho para a gente, inclusive, alguns colegas, eu estudei em escola pública, e a gente tinha um certo até preconceito com relação a quem estudava numa escola fundamental privada, que a gente até apelidava de PPP, não é? Que papai pagou, passou, claro, que isso era um preconceito. Mas o que é que você acha que deve ter acontecido ao longo do tempo para ter essa certa rejeição, principalmente sobre o tema de gestão na educação? Eu vou contar uma história comprida, que começa na Filadélfia, em 1860, por aí. Tinha um tal de Frederico, que era filho da aristocracia da Filadélfia. O pai dele era um Quaker e a mãe dele era da aristocracia de Boston, também Quaker, feminista, intelectualizado. Uma família que levava essas coisas tão a sério que passaram um ano na Europa para ouvir música, para os filhos ouvirem música. Aí voltou, ele foi para a Phillips Andover Academy, que é a melhor escola secundária dos Estados Unidos até hoje. Ele se formou, foi aceito em Harvard. Mas ele, quando lia, tinha uma dor de cabeça horrorosa, ele não podia ler. Então, ele desistiu de Harvard, voltou para Filadélfia, conseguiu um emprego de aprendiz de modelador, que faz modelo de madeira que vai ser fundido, e começou varrendo o chão. Ninguém sabia que ele era milionário na fábrica. Ele ia todo dia, virou modelador, da modelação ele passou para mecânica, para ajustagem, virou ferramenteiro, virou supervisor, virou chefe de departamento, né, de pedaço da fábrica, e virou diretor técnico da usina, ferramenteiro. E nesse processo, aí é que a coisa começa a ficar interessante. Ele se deu conta de que a produtividade era muito baixa. E quando ele tentou aumentar a produtividade, ele descobriu que a produtividade era determinada pelo sindicato. O dono da fábrica não podia mexer na produtividade, era o sindicato que tinha. E ele brigou bravo, mas aí ele disse, não dá. E aí, mas enfrentou e ganhou a parada. Quer dizer, ele derrotou o sindicato da fábrica dele, e como ele, a essas alturas, já era uma pessoa famosa, ele derrotou os sindicatos, e daí para frente não houve mais essa tentativa do sindicato de determinar a produtividade de cada operário em cada posição na fábrica. Isso foi uma derrota tremenda para os sindicalistas, uma grande vitória para a produtividade, mas nunca os sindicalistas perdoaram isso. E a memória deles é longa. Isso vem até hoje. Quer dizer, então, esse camarada, eu chamei de Frederico, muitos de vocês já terão adivinhado de quem eu estou falando. Era o Frederick Winslow Taylor, do Taylorismo. Mudou o mundo. Claro. Mudou o mundo. Eu até vou perguntar a você, Cláudio, porque particularmente eu também tenho um curso superior de administração e a gente estudou muito as escolas tradicionais de administração, quando ainda não tinha no Brasil, pelo menos de maneira mais disseminada, a questão da gestão pela qualidade total. Eu particularmente conheci esse modelo de gestão pela qualidade total no final da década de 80, por conta do Falcone, né? Presença do Falcone, que é o seu conterrâneo aí de Minas Gerais.
E que inspirou Pitágoras. Isso, exatamente, isso. E a escola tradicional falava muito do Taylor, né? Inclusive, a Ford é resultado desse trabalho do Taylor, né? Do Taylorismo. Eu queria saber duas coisas, você, por curiosidade. Primeiro, hoje em dia, os conceitos, a filosofia do Taylor, elas são aplicáveis. E a segunda pergunta, elas são aplicáveis ainda na gestão da educação, na sua opinião? Em tudo. Mas deixa eu voltar um pedacinho atrás que eu não falei. O Taylor, quando já estava velhinho, foi fazer um depoimento ao Congresso americano. E ele foi massacrado pelos deputados que eram sindicalistas. Foi uma coisa de uma crueldade espantosa. Era um homem respeitado no mundo inteiro, foi massacrado. Dias depois ele morreu de infarto. Puxa. Bom, mas vamos às ideias desse detalhe. O Taylor disse, nessa briga, ele disse, já que nós não nos pomos de acordo sobre produtividade de trabalho, o que nós temos que fazer? Usar o método científico e tomar o trabalho como objeto de estudo. Então, começaram aí os estudos decompondo o trabalho nas suas peças mais elementares. E decorre daí que deve haver uma maneira melhor de produzir. E também deve haver uma maneira que reduz o desconforto do trabalhador. E nós temos que descobrir essa maneira. Numa vez que a gente descobriu, todo mundo tem que ser ensinado dessa maneira. E essas ideias mudaram o mundo. Para dar um micro exemplo, há uns anos atrás eu estava num coquetel desse fim de evento, conversando com o presidente da Mercedes-Benz sobre produtividade, método, não sei o quê. Ele disse, se não fossem os nossos trabalhos de organização e métodos, a Mercedes não conseguia exportar. Sim. Ou seja, Taylor não está tão gagá assim. Quer dizer, o que aconteceu? Nem Taylor, nem Marx, nem Paulo Freire não acertaram tudo. Ninguém acerta tudo. Se você quiser contribuir, se você quiser inovar, você vai dizer besteira. E todos esses três que eu citei disseram muitas besteiras. Não pode virar religião. Agora, se você pega essas três ideias, vamos estudar o trabalho, vamos ver qual é a melhor maneira de produzir e vamos ensinar para todo mundo, como é que alguém pode discordar disso hoje? Sim. Não é? Exatamente. Então, esse é o ponto fundamental. Quer dizer, é a contribuição de Taylor na essência, na base da coisa. Vamos estudar o trabalho e vamos simplificar, vamos descobrir uma maneira melhor de fazer. Ô, Cláudio, e você acha que essas metodologias que são aplicadas nas empresas tradicionais, né, elas são aplicáveis, desde que seja feita uma adequação coerente, também para a área de ensino, principalmente o ensino público fundamental? Eu acho que em qualquer nível. Quer dizer, se você pega esses 150 anos de tradição de administração, que você tem Taylor, uma coisa, tem Fayol, e depois vem um mundaréu de gente enorme, você tem uma certa convergência. Não, primeiro, você tem que ter meta. E onde a má vontade das escolas trava, quer dizer, falsamente, quer dizer, enfiaram na cabeça do pessoal da escola pública que gestão é lucro, não é? Gestão é lucro, você tem que ter lucro. E não é. Se você tem uma empresa, ela quer lucro. Se você tem uma igreja, a meta é a conversão das almas. Sim. Se você é um cara que está preocupado com as florestas, a meta é plantar árvores, não é? Então, você define, a economia não define a meta, o lucro não define a meta. A meta, você que define, do jeito que você quiser. Você quer ser a melhor escola da cidade? Essa é a sua meta. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a meta tem que ser clara. Em terceiro lugar, todo mundo tem que conhecer e comprar a meta. Sim. E
Em quarto lugar, e isso é importante para a educação, a meta não pode ficar agora é isso, agora é isso, agora é isso, agora é isso. As escolas que dão certo são escolas que funcionaram bem com a mesma meta durante um bom tempo. Então, isso é muito claro. O próximo ponto, traduzindo em mineirês, é oncotava, oncotô e oncovô. Explica melhor isso aí, porque pode ser que o pessoal que não conhece bem ali a tradição do mineiro, né? Fala aí pra gente o que é isso aí. Onde que eu estava, onde que eu estou, onde que eu vou. Oncotava, oncotô, oncovô. Quer dizer, você tem que ter avaliação. Você tem que conhecer onde é que você está. Você tem que conhecer seus números. Você não administra se você não tiver isso. Depois, você tem que ter feedback. Quer dizer, o que você descobriu, você tem que ter capacidade de consertar, melhorar, mexer, etc. E há um erro aqui. A administração não é ciência. A administração são técnicas, são práticas. É um negócio de fazer e de ser instruído. O que é que a administração usa a ciência da psicologia, usa a ciência da economia, mas a administração em si é o como que eu faço e o que eu tenho que saber para poder fazer o que eu quero fazer. Então, esse é o ponto. Agora, o que aconteceu depois dessa novela toda, não é? Dessa visão sindicalista? Porque é interessante que você vê até hoje, toda vez que fala em Taylor, fala em tempos modernos, fala em Taylorismo, fala de uma coisa que é absolutamente fora de propósito. Não é? Sim. Além disso, Taylor estava escrevendo em meados do século XIX. Muita coisa não é bem assim. Mudou e da mesma forma que Marx, da mesma forma que Paulo Freire. Quer dizer, Paulo Freire não diria outra coisa se ele vivesse no tempo da internet e do ensino adaptativo. Sim, então, seguramente. Agora, a aceitação é maior. Nós temos um grau bem mais avançado de aceitação da qualidade total. Quer dizer, o Pitágoras tem muitas centenas de escolas fizeram. Aliás, não é Pitágoras, é a Fundação Pitágoras, que é bem diferente. Sim. Do ponto de vista, então, cada um faz uma coisa. Sim. Quer dizer, para dar um exemplo, as duas cidades de porte médio que estavam no nível mais alto da educação brasileira, Sorocaba e São José dos Campos, ambas têm o sistema do Pitágoras. E muitas centenas de outras. Quer dizer, o Marcos Magalhães está fazendo um carnaval por aí, já não sei quantos, 20 não sei quantos estados. 22 estados. Ele vai estar aqui presente, viu, Cláudio, na próxima segunda-feira. Marcos Magalhães, pernambucano. O Falcone, de uma forma ou de outra, faz isso, e a distensão lá dentro do Falcone, que é do outro sócio dele, da Áquila, também faz isso. Quer dizer, sim. E nós vimos um outro grupo que estava fazendo, quer dizer, a coisa se dissemina. Ok, já começam a pipocar aqui as perguntas. O Cardoso, que é um ex-executivo da Ródia, ele faz essa colocação com relação ao ensino integral, né? Pelo menos de 6 aos 17 anos, como acontece na Alemanha. Ele complementa aqui com relação até a questão da remuneração dos professores lá, que efetivamente ganham bem mais do que a gente, mas ele coloca aqui que dinheiro aqui para o país na educação não tem sido o problema. A questão é a gestão desse dinheiro que talvez esteja complicado. Aí são duas perguntas aí para você, Cláudio. Com relação a você defende o ensino integral, o Marcos vai estar falando com a gente aqui sobre isso, ele tem discutido conosco na academia qual é a experiência dele do ICE com relação ao ensino integral e com relação a essa questão da gestão dos recursos que hoje tem a área da educação, tanto o Ministério como as secretarias estaduais e municipais. Vamos lá, perguntas boas. Em primeiro lugar, o que a gente sabe? Que o tempo integral oferece um potencial de ganho dos alunos. Agora, passar de 4 para 8 horas não é uma condição, às vezes nem é necessária. Você pode ter boa escola com 4 horas.
E o que acontece? Você pega os brisolões, você pega uma série um conjunto de tentativas de tempo integral em que o aproveitamento dos alunos foi rigorosamente o mesmo das outras escolas. Quer dizer, você gastou uma fortuna e não conseguiu nada. Ou seja, esse é o primeiro passo. Se você não fizer os outros, você está jogando dinheiro pelo ralo. Pode ser que tenha uma função social de tirar da rua, não aprontar, etc. Mas, como educação, zero impacto. Muito do que se fez. Agora, o que está fazendo o Marco Magalhães, né, começou com o ginásio pernambucano, o que está sendo feito em vários outros lugares que levam a sério isso, funciona, é um passo à frente, sem dúvida. Dinheiro. A educação brasileira poderia se beneficiar de muito mais recurso. Agora, do jeito que ela está gastando, é difícil justificar mais recurso. Quer dizer, nos últimos 10 anos, o gasto per capita no ensino médio triplicou. E a matrícula estagnou e a qualidade estagnou. Quer dizer, jogar dinheiro no problema é pouco. Sim. Ou gasta bem, ou tem outras coisas melhores para gastar. Não é? O MEC gasta muito, em geral gasta mal, gasta um dinheiro enorme nas universidades, mas simplesmente bombardear a escola com mais dinheiro, o que a gente sabe é que não adianta. E os números são muito... Dá um outro exemplo. O Amapá é o segundo maior gasto per capita e o penúltimo em matemática. Sim. A correlação entre gasto não tem do Estado e o resultado na Prova Brasil é zero. Sim. É zero. Estados como Minas Gerais têm um desempenho bem razoável e gastam pouco. Sim. E no tempo que Minas Gerais era o primeiro, gastava abaixo da média brasileira. Quer dizer, não adianta botar mais dinheiro sem garantir que ele seja bem usado. Cláudio, eu estou muito feliz porque temos aqui em nossa audiência uma professora, que é a Denise, né? Ela tem aí 28 anos de experiência no ensino fundamental, sempre atuou no ensino fundamental, e aí ela pergunta por que a gestão é péssima, no caso aí da escola pública, né? E tem aqui o nosso querido Basílio Dagnino, que achou interessantíssima a pergunta da Denise. Não sei se existe uma professora aqui na audiência, além da Denise, mas muito nos honra. A Denise representando uma classe que a gente tem muito o que, vamos dizer assim, agradecer, não é? Por toda a dedicação. A gente sabe muito bem a luta que tem um professor de escola pública hoje, dedicado, eu falo aquele professor dedicado para cumprir a sua missão de educar, de transmitir ensinamentos para os alunos, principalmente na escola pública, em vista das limitações que nós temos. Eu estou sempre falando, Cláudio, aquele professor que abraça a causa, né, de ser professor, que trata isso até como sendo uma missão. Então, por que é que a gestão na escola pública ela é péssima? É função somente dos governantes ou existe alguma coisa além dos governantes? Há muitos fatores. Deixa eu me concentrar em dois. Um foi essa novelinha que eu tentei fazer do Taylor. Quer dizer, os sindicatos são profundamente irritados com tudo que tem a ver com gestão, com eficiência, com gestão, etc. Você falar em eficiência numa Universidade Federal é você virar inimigo de todo o sindicato, todo o movimento à esquerda. Quer dizer, então você tem essa tradição anti-gestão, anti-qualidade. Quer dizer, dentro de uma Universidade Federal, você não pode pensar em falar que você vai medir o desempenho. Quer dizer, quando a USP criou um sistema para avaliar os professores, esse sistema foi destruído pelo sindicato. Durou pouco. Então, esse assunto, uma resposta é aí. Quer dizer, como a escola é pública e tem uma dimensão muito forte ideológica, vem uma ideologia
que eu estou levantando a hipótese que vem lá das antipatias com o Taylor, que prejudica. O outro fato é que a estrutura organizacional da escola, ela torna a escola inadministrável. Ela não dá poder ao diretor. Ela escolhe mal o diretor. O diretor entra por uma votação que sabe-se lá como foi e entra de rabo preso, porque teve que fazer 1000 compromissos para poder ser eleito. Então, o diretor não tem nenhuma punição, nenhum prêmio. Não há nada que ele possa fazer para premiar, não há nada que ele possa... Ele não pode tirar o professor. O professor ruim, todos os alunos que passaram por ele estão condenados a aprender menos ou não aprender quase nada. E, no entanto, ele não pode tirar. Quer dizer, ele não tem armas. A única arma do professor é o encanto, do diretor, é o encanto, é a sedução. Quer dizer, você não pode depender disso para administrar uma coisa. Ele não tem orçamento. Ele não põe gente, ele não tira gente. Quer dizer, uma quitanda não sobreviveria 2 meses com um sistema com um sistema que tem uma escola pública. Não fecha, porque Sim. não fecha, porque faça certo ou faça errado, continua. Sim. Mas nenhuma empresa privada sobreviveria 3 meses com a gestão que tem uma escola. E não é por culpa das pessoas que estão lá. O sistema está profundamente errado. Sim. As próprias regras dos professores, a leniência quanto ao absenteísmo e por aí afora. Sim. Nós temos discutido muito isso no grupo nosso da academia, né? Tem muita coisa para contar aqui, que infelizmente o tempo da live não permite. Agora, Cláudio, quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A pergunta do Mosquinha aqui tem um pouco disso. O Mosquinha é um profissional oriundo da Petrobras. Ele coloca: a educação é reflexo da sociedade brasileira ou é o contrário, né? A sociedade brasileira é reflexo da educação? Deixa eu dar uma resposta meio de PSD mineiro. São 2 Brasis. Sim. Tem o Brasil novo e tem o Brasil velho. A escola pública, na maior parte dos casos, na maior parte dos estados, ela reflete o Brasil velho. Agora, as escolas privadas que pegam pais mais educados, e num grau muito maior, mas não perfeito, hein? Porque o nosso novo é novo, mas não é novíssimo, não é? Quer dizer, Sim. botos em rebos, mas essa reflete. Agora, você pega um doutorado brasileiro, o Brasil tem talvez umas 2 centenas de doutorados de padrão internacional. É o Brasil Sim. novo. Sim. Então, dependendo de quem, sob que julgo simbólico está a escola, ela está condenada ou não, ela está no Brasil velho ou ela está no Brasil novo. Muita escola pública de estados que têm um nível de desenvolvimento socioeconômico, político, etc., maior, estão no Brasil novo. Quer dizer, mesmo estado, quer dizer, toma Teresina. Sim. Teresina tem o melhor sistema de ensino de qualquer capital do Brasil. Toma Sobral, sim, que é um exemplo. Sim. Sobral no Ceará, né? Todo. Tem razão. No Ceará, é. Quer dizer, então, e muitos outros. Eu estou falando esse exatamente porque são mais conhecidos, a gente não precisa explicar muito. Quer dizer, Pernambuco, então, né? O estado de Pernambuco também tem excelentes resultados na escola pública, em Pernambuco, não é, Cláudio? No médio, no básico não é tão bom. O Ceará, sim, que é bom no básico, não é tão bom no médio. Quer dizer, então, você tem esse jogo Brasil novo, Brasil velho, que ora domina um, ora domina outro. E que tem muita coisa a ver com a geografia, mas não tudo. Se tivesse tudo a ver com a geografia, Sobral nunca despontaria e nem Teresina. Não é? E Tocantins não teria passado na frente do estado do Rio de Janeiro. Sim, perfeito. Como passou, a gente vai ter a presença aqui do nosso colega, o Marcos Magalhães, que vai discorrer muito sobre isso daí, a partir do trabalho que o ICE, que é o instituto dele, faz, junto com as secretarias estaduais e municipais, próxima segunda-feira. Agora, o nosso colega da academia, o Uras,
ele fala da quantidade imensa que existe aqui no Brasil, tanto de analfabetos como aqueles alfabetizados, mas que são analfabetos funcionais, é grande. E o que poderia ser feito para melhorar essa qualidade do ensino, que gera essa quantidade imensa de analfabetos funcionais, além de não ter espaço para alfabetizar, pelo menos o básico, as pessoas. E ele fala aqui a questão do Mobral, para quem não conhece, o Mobral é muito da nossa época de infância, eu digo na nossa época de infância, da nossa geração, que é um movimento brasileiro de alfabetização, né, que teve um grande sucesso na época do regime militar, principalmente. E eu queria que você comentasse essa colocação do nosso colega Uras. Muito boa pergunta. O primeiro consideração é, bom, se nós estamos falando de jovem, tem que melhorar a qualidade. Eu acho que não há nenhuma discussão substancial aqui, substantiva sobre isso. Quer dizer, o jovem tem uma escola ruim, ele aprende pouco. Isso não há muito que se possa dizer, tem que melhorar a escola. Agora, quando nós estamos falando a partir de uma certa idade, há um critério muito forte, que é a disponibilidade emocional e intelectual para se beneficiar de um curso de alfabetização, além da motivação. Então, o que a gente sabe? É que as pessoas se ajustam ao analfabetismo a partir de certa idade, veem qualquer tentativa de alfabetização como muito traumática emocionalmente e tem muita dificuldade para esse processo de você juntar som com garrancho com som, que é a alfabetização. Então, a experiência é que, a partir de certa idade, nós temos que dar oportunidade para todos que manifestam o interesse, que são muito poucos, aliás, sim, mas não adianta perder tempo com isso. Para usar um termo meio chulo, quer dizer, burro velho não aprende. Sim. Nós dois, eu pelo menos sou velho, então eu não estou insultando ninguém. Você não, você está no meio do caminho. Um pouco mais além da metade, né, Cláudio? Ô, Cláudio, a Denise, ela gostou da sua resposta, não é? Mas ela faz uma pergunta aqui, já que a gente citou alguns estados, inclusive de referência, como Minas, São Paulo, Bahia, a gente também citou Pernambuco, e no caso do Ceará, particularmente a cidade de Sobral, que tem um trabalho muito contínuo com relação à qualidade do ensino público. Então, ela pergunta se isso aí não seria a realidade diferente desses estados, ou é uma questão realmente de gestão. E ela coloca aqui também um pouquinho na continuidade, dizendo que Sobral ela conseguiu envolver os pais, né? A gente vai ter aqui um pouco de depoimento mais do próprio Marcos Magalhães, mas ela acha que esse envolvimento dos pais foi fundamental para melhorar a qualidade do ensino público lá em Sobral, cidade lá do interior do Ceará. Bom, vamos lá. Não há uma solução que vai fazer a escola melhorar. O que faz a escola melhorar é um conjunto mínimo de soluções. Quer dizer, que você faz isso, faz umas 3 ou 4 coisas e aí embarca. Um ponto fundamental, e que ela mencionou, é continuidade. Não é possível fazer uma grande reforma em 4 anos. Quer dizer, pelo menos 2 gestões para fazer a diferença. Então, o que acontece é que um faz, outro desfaz, e o sistema não avança. Mas os casos de sucesso, Sobral é um caso extremo, porque tem décadas que estão tentando fazer a mesma coisa, mas o caso de Minas é interessante. Minas foram 2 gestões com a mesma ênfase em educação. Minas passou de 10º para o 1º no intervalo de 8 anos. E depois relaxaram um pouco, deu uma caída, mas não caiu tanto assim. Quer dizer, a queda não foi tão grande. Então, continuidade é muito importante. E, naturalmente, você tem microcosmos que favorecem e microcosmos que não favorecem. Você pega os estados sulinos, que têm uma influência luterana muito mais forte. Nesses lugares de influência luterana forte, você tende a ter uma educação muito melhor, porque faz parte da tradição religiosa. Você tem que ler a Bíblia,
não é? Sim, sim. Você, uma coisa que pouca gente sabe, existia um Ministério da Educação luterano, privado, independente, no Brasil, que Eu não sabia. cuidava da educação no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Espírito Santo, dos Sim, alemães. E sim, quando veio a guerra, 5.000 professores tiveram que ser dispensados porque eles não falavam português. sim. Interessante. Então, esse é o microcosmo. Quer dizer, alguns lugares, os italianos do norte são muito mais educados. E mesmo nesse Brasilzão meio caboclo, você tem Teresina. Quer dizer, quem que podia imaginar que a melhor capital do Brasil em educação básica ia ser Teresina? Verdade. Educação Sim. fundamental. Não? Não, e você falou aí de Teresina, no Piauí, que para quem não sabe, né, é o estado mais pobre do Brasil, em termos de PIB, é o Piauí. E tem resultados muito bons na qualidade do ensino público lá. Né? E aí você pergunta, por quê? Uma das respostas é que, como é um estado que não tem recursos naturais, não tem indústria, não há entreposto comercial, não tem nada, quer dizer, as pessoas se deram conta que ou arruma a cabeça ou nada vai se arrumar. Cláudio, na verdade, existe justificativa quando você quer mostrar alguma deficiência, você vai conseguir, tanto para quem tem uma condição privilegiada, que se acha já que não tem que se esforçar, justificativa para quem não tem a condição privilegiada, que continua sendo pobre na parte educacional. Então, justificativa para você apresentar um resultado de fracasso e de sucesso sempre vão existir, né? A gente vê os estados ricos aqui do Brasil que não obrigatoriamente têm uma qualidade de ensino público legal, e outros O Rio estados, de como a gente está Janeiro, citando aqui, o Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Não é só o é, que se arrecada lá de royalties do petróleo é uma coisa fabulosa. Agora, e não há, tem só uma provocação aqui do Cardoso. Claro, a gente não consegue comparar países como Finlândia e Estônia, que tem uma qualidade de ensino público excelente, além de outras questões também de excelência na Estônia e na Finlândia. Que milagres fizeram para chegar nesse nível de qualidade de ensino lá naquela região que fica mais no norte aí bom, do nosso globo terrestre? pega a folhinha e dá para trás. Nós vamos ver sociedades organizadas, altamente organizadas, há 1.000 anos atrás, Sim, nesses dois países. sim. Pega a folhinha. Nós vamos ver níveis elevadíssimos de educação há 200 anos atrás. Sim. Quer dizer, eram países que eram praticamente alfabetizados. A Estônia, tiro a Estônia do caminho porque eu não sei nada da Estônia. Certo. Então, Vamos colocar a Finlândia. A Finlândia. A Finlândia não tinha nenhuma lei que dissesse que tinha que aprender a ler. Só que o pastor não casava. Sim. Quem não soubesse ler, porque não ia ensinar a ler o filho para poder o filho ler a Bíblia. Então todo mundo aprendia a ler para poder casar. Sim. Então, quer dizer, desse ponto de vista, são sociedades extremamente diferentes, são sociedades estáveis, de baixíssimo grau de delinquência, de desorganização social, altamente homogêneas racialmente. Não que isso importe do ponto de vista genético, mas do ponto de vista de continuidade social. Não Perfeito. sofreram grandes disrupções por isso ou por aquilo. Sim. Então, na verdade, pouco se pode aprender na Finlândia. Há uma lição da Finlândia que é muito importante, que inclusive vários estados ou vários países adotaram. Quer dizer, todo mundo que estava, por assim dizer, apostando no PISA, que na verdade não existia o PISA, mas todo mundo estava querendo melhorar a sua educação, tentava melhorar os melhores alunos. O que a Finlândia fez? Ela tentou melhorar os piores, botou um segundo professor para não deixar ninguém ficar para trás. Então, se você empurra para a direita a cauda esquerda da distribuição, a média sobe. Certo. Então, a Finlândia é melhor que os outros, não é porque a pontinha da direita é melhor, mas é porque empurraram para a direita a cauda esquerda da distribuição. Quer dizer, eles cuidaram dos mais fracos. Essa é a lição da Finlândia. Um professor, do que eles fizeram lá, não necessariamente tem que fazer isso.
um professor, um segundo professor, para não deixar ninguém ficar para trás. Sim. O Ricardo Morri Lopes, lá da Bahia, fala, inclusive, que era um país pobre, em 1957. A gente tem até um exemplo mais claro, que é a Singapura, não é? Tanto em termos de economia, de sociedade, como talvez, por conta disso, o investimento que o governo fez ao longo de algumas décadas na educação, apostando na educação, e hoje Singapura é o que é. Pois é, veja bem, Singapura não existia. Singapura era um areal onde se limpava navio, que a pior coisa que pode haver é limpar fundo de navio. Então, sim, na verdade, Singapura é uma extensão da China, porque mais de sim, metade dos habitantes são extensões da China, que é um país que tem uma tradição cultural muito longa. Outra, me relembra aí a primeira parte da pergunta que eu queria responder também. Não, na verdade a pergunta veio lá de trás com relação à Finlândia. Eu só peguei carona aqui também Finlândia, justificando uma coisa mais nova, porque o Ricardo Morhilovski falou que até a década de 50 a Finlândia era um país pobre, não é? Apesar de ter apesar de ter uma sociedade homogeneizada, não é? Diferenciada em termos de cultura. Mas, não passa, mas ninguém era organizada, era altamente educada, ninguém passava fome. Você tinha, o que você não tinha era a fartura do consumo. Sim. Como a Suíça. Os suíços há 150 anos eram muito pobres. Agora, a Suíça nunca deixou de ter grandes cientistas. Sim. A Suíça nunca deixou de ter grandes cientistas e era um país muito pobre. Agora, tudo arrumadinho, tudo certinho, um nível bom de educação, uma sociedade organizada, um sistema legal extremamente bem sucedido do ponto de vista de legitimidade. Tá. Então, Cláudio, essa renda per capita é ilusória. Sim. Isso não diz nada. Isso é uma medida falsa, porque o que importa para a maior parte das coisas, das circunstâncias, é o grau de organização social, de estabilidade, de motivação, de comprometimento. Isso, pobre e rico, faz igualzinho. Ou seja, a gestão, na verdade, a gente pode resumir em uma palavra que seria a gestão. Não é gestão do negócio, da coisa pública, né? E de diversas instituições. O Mahomed, que é também nosso colega da academia, ele coloca aqui que o Brasil tem privilegiado, pelo menos o governo federal, estadual, educação superior. Nesses novos tempos que existe mais habilidade soft, como corrigir esse rumo errático que, segundo ele, teve o nosso governo, em dar prioridade, principalmente, na qualidade do ensino público superior? Bom, vamos acertar aqui os termos. O ensino básico, ou seja, o fundamental e o médio, é assunto de Estado e município. O governo federal, o MEC, ele cuida das universidades. Quer dizer, então você não, dentro dessa divisão, você não pode propriamente dizer que o MEC está desfinanciando o ensino básico, porque não é o papel dele. Sim. Não é o papel dele. Ele dá um dinheirinho, etc., devia dar com mais inteligência. Mas não é isso. O que houve foi uma prioridade muito grande. Antes de você alfabetizar todo mundo, antes de botar todo mundo na escola, de desenvolver uma rede de universidades federais. Isso correspondia a uma percepção dos anos 60, que você tem que criar lideranças, e essas lideranças vão mudar o país. Discutir se essa tese é boa ou ruim, eu acho que a gente não vai dar conta no tempo que tem. Mas o fato é que isso não veio gratuitamente. Veio de uma percepção de que você tem que... E daí a ideia de botar uma universidade federal em cada estado. E que foram extremamente bem-sucedidas e que, inclusive, tiveram um papel importante no esforço de universalizar o ensino fundamental, que está praticamente universalizado. Ok, então, ficou bem claro aí, Cláudio. O Dagner ele faz uma pergunta aqui, e eu gostaria de enfatizar o final da pergunta dele, que é a questão de capacitar os professores no uso de TI. Né? Os professores, na sua opinião, Cláudio, estão abertos, pelo menos na maioria, a usar essas técnicas mais avançadas que são disponibilizadas hoje, ou ainda estão presos no método antigo até para ter a sua zona de conforto garantida? Bom, alguns comentários. Primeiro, tudo que você podia dizer até 2 anos atrás, você não pode mais dizer.
Ou seja, Verdade. gostando ou não gostando, foi todo mundo para o teclado. Sim. Odiando, xingando a mãe, mas foi todo mundo para o teclado. Quer dizer, houve uma mudança radical. Agora, TI é um meio de você ensinar de uma forma melhor. TI não é pedagogia, TI não é ensino, TI não é conteúdo. É uma forma de transmitir, é uma tecnologia que permite algumas pedagogias que seriam impossíveis sem ela. Por exemplo, a aula invertida. Sim. Como é que você vai fazer uma aula invertida se você não tem YouTube ou o equivalente? Sim. Quer dizer, então, ela permite, ela abre o potencial, mas durante anos e anos e anos e anos, a tentativa de empurrar TI goela abaixo das escolas foi um fracasso retumbante, porque a TI vinha sozinha, vinha despida, vinha nua, não era uma pedagogia, era simplesmente máquina e brincadeira, e coisinha. E, além disso, você tem, sociologicamente, uma rejeição muito grande, ou tinha uma rejeição muito grande aos computadores e essa coisa toda por parte dos professores, principalmente, ou pelo menos em boa medida, porque tinham medo dos alunos que têm mais facilidade para aprender. Ok, temos duas perguntas aqui, nós já estamos chegando no final da nossa live. Eu disse para você, né, Cláudio? Passa rápido aqui, porque a nossa audiência é qualificada, eles fazem perguntas inteligentes, né, que merecem até uma resposta um pouco mais aprofundada, mas eu não queria deixar de passar a pergunta aqui do João Vieira, ele é professor lá do Senai em Altamira, uma cidade que fica a 700 quilômetros de Belém do Pará, talvez seja o maior município do Brasil em termos de dimensão, de tamanho. E ele pergunta, inclusive, se você tem algum tipo de informação, né, que não é muito o seu ramo, a escola profissionalizante. Não, pelo contrário. Então cheguei na pessoa certa. É a área que eu mais estudei durante a minha vida profissional. Então, chegamos à pessoa certa. Por favor, então, como é que você avalia a educação profissionalizante do Brasil, uma vez que ele é do Senai? Vamos garantir que nós estamos falando os mesmos termos. Uma coisa é a educação técnica, que Sim. é um profissionalizante emendado com um acadêmico. Isso Sim. é um pesadelo só. Essa coisa, no mundo inteiro, é complicada. E no Brasil, é também muito complicado. Agora, vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco. Mas não é isso. Se nós falamos de educação profissional, nós estamos falando de Senai, Senac. E ambos têm um padrão internacional. Quer dizer, quando eu estava na OIT, quando eu estava no Banco Mundial, inclusive uma vez eu assisti uma conferência de um alemão que não me conhecia, não sabia de onde eu era, e que falou sobre o sistema alemão, tarará, 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 e alguém perguntou, e onde que isso foi aplicado em países de desenvolvimento? O cara disse, no Senai. Certo. Quer dizer, o Senai é a referência de terceiro mundo para educação profissional. E o Senac, um pouquinho mais irregular, mais atrevido, mais inovativo. O Senai é muito conservador. Sim. E o Senac é mais variado, quer dizer, ele faz uma no cravo, uma na ferradura, umas coisas melhores, outras coisas piores, novidades interessantes, quer dizer, quando ninguém falava em computador, digamos, no início da década de 80, o Senac estava treinando milhares e milhares e milhares de pessoas para usar computador. Quer dizer, o Senac é mais leve, mas Sim. ele é mais inconstante. O Senai Sim. é pesadão, mas é padrão Sim. internacional, claramente. Claramente. Eu me lembro uma vez que veio uma delegação, eu vi o relatório da delegação, a delegação da Tunísia, vieram visitar a escola de testes do Senai. E voltaram dizendo que eles conheciam da França e que a do Senai era melhor. Sim. Agora então, também, não é, Cláudio? O Senai ele também tem a ver com os próprios processos industriais, onde você, por a questão até dos seus ativos, você, para fazer mudanças, você tem um custo muito alto e uma demora muito grande para você trocar seus ativos, diferente da área comercial, em que você tem mais facilidade
porque a área comercial depende menos de ativos do que uma área industrial. Talvez tenha essa relação entre aquilo que é feito pelo Senai, que tem um trabalho mais intenso, um trabalho mais consistente, vamos dizer assim, do que o Senai, que está muito mais em termos de acompanhando, né, as demandas, os movimentos dos seus clientes, que é o comércio. Tem isso e tem bastante da tradição dos ofícios clássicos. Sim. Você tem uma tradição que é boa, que é a tradição da qualidade, tradição de profissionalismo, essa coisa toda. A disciplina, não é, Cláudio? A disciplina, né? O Senai é muito mais nessa linha velha da indústria, né? Do chão de fábrica. Isso. E é interessante que você pergunta, de onde vem a cultura do Senai? Havia um moço que morava a 50 quilômetros de Chaux-de-Fonds, que é a capital mundial das peças de relógio, na Suíça. E o pai dele era comerciante de relógio. O pai dele foi representar os relógios suíços em Portugal e ele foi junto. E aí ele estudou em Portugal, aprendeu português. E depois ele foi para o Tecnológico de Zurique, fez toda a parte prática, né? Foi para o Tecnológico de Zurique, que é a 5ª melhor escola de engenharia do mundo. E se formou. Quando a Politécnica precisou de um professor de mecânica, na década de 30, foi buscar esse cara que falava português. Sim. E depois ele montou a formação profissional acho que foi da Sorocabana, uma daquelas estradas de ferro. Quando foi criado o Senai em São Paulo, quem que vai montar o Senai? Um suíço chato, obsessivo, perfeccionista, absolutamente insuportável. Os filhos diziam que ele era inaguentável, que ele era chatíssimo. Ele era o suíço chato profissional. Esse foi o cara que fez o Senai. Então, marcou a instituição. Um cara, uma pessoa, num estado líder em indústria. Robert Mange. Muito bem. Cláudia, é o seguinte, tem perguntas aqui, eu queria só que não deixasse passar essa colocação que foi feita aqui. Um momentinho só, deixa eu consultar, que eu estava aqui colocando na tela. Deixa eu colocar aqui a pergunta que foi feita. Foi uma pergunta muito bem colocada, que inclusive serve para você fechar a sua apresentação antes das considerações finais, falando sobre... Eu acho que vale a pena aqui. Existe convergência nas opiniões expressadas sobre o porquê do sucesso dos fracassos, aqui no caso da gestão no ensino público, ou as visões de vocês que são especialistas no assunto são muito grandes, né? Claro que divergência sempre acontece, mesmo com pessoas especializadas e, vamos dizer assim, apolíticas que não têm um discurso tendencioso no sentido de político partidário, né? Isso aí tem tudo a ver também na discussão sobre a educação no nosso país, como também outros temas, mas existe pelo menos assim pontos comuns na questão da gestão do ensino público, principalmente fundamental, dos fatores de fracasso e fatores de sucesso. Que pontos comuns são esses para a gente concluir a nossa abordagem? Vou contar um casinho. Bacana, casinho. Jair Ribeiro, que é um cara que tem um empresário, tem uma indústria de informática, não sei bem o que ele tem, mas que é um filantropo, é um cara preocupado com causas sociais, não sei o quê. Quando foi nas vésperas da eleição que levou a Dilma à presidência, ele chamou 10 pessoas e disse, 10 educadores, assim, tranquilos, sem radicalismo, educadores assim, respeitados. Não todos, porque eu estava lá, mas enfim. E ele disse, cada um de vocês vai formular 5 pontos que são os mais importantes para consertar a educação no Brasil. Fácil. Os 10 caras produziram 50 pontos. Aí ele disse, agora vamos reduzir isso para 5 pontos. Quando eu vi aquilo, eu disse, nunca. Imagina se
se é possível, sem condição, compactar essas 50 respostas. Para o meu espanto, todo mundo disse a mesma coisa. Ou seja, respondendo à pergunta, as pessoas que têm serenidade, as pessoas que se dedicam a entender a educação do Brasil e que têm preparo intelectual, preparo nas disciplinas que dizem a ver com isso, elas têm uma ideia muito clara e muito convergente a respeito do que tem que fazer para consertar a educação no Brasil. Para mim, essa é uma notícia muito boa. Quer dizer, passou aquela coisa que um chuta para cá, outro cospe para lá, outro dá canelada não sei para onde. Nós estamos, aqueles que têm serenidade e conhecimento estão muito convergentes. Da nossa live. Cláudio, eu queria primeiro agradecer mais uma vez a você pela sua cortesia, né, por estar aqui nos presenteando com seu conhecimento vasto, adquirido ao longo dos anos, a sua formação e a sua experiência, inclusive dando aulas em países como França, Espanha e assim por diante, sendo meu colega da Academia Brasileira de Qualidade, fazendo esse trabalho em conjunto para a gente tentar melhorar na nossa limitação a gestão da educação no nosso país. É um trabalho que a gente pretende apresentar para as nossas autoridades, principalmente os presidenciáveis. A gente pretende apresentar esse projeto esse ano, independente do partido político. Então, eu queria passar para você, fazer suas considerações finais a respeito desse circuito, também a respeito do tema que a gente está abordando, e depois a gente vai fazer um anúncio de quem é o nosso próximo convidado. Por favor, Cláudia. A educação nossa é ruinzinha. Ela está melhorando, quer dizer, lentamente, mas está melhorando. A gente tem uma grande paciência, esperava que melhorasse mais, mas esse processo é lento. Em alguns lugares avança mais, em outros lugares avança menos. Nós temos que festejar alguns locais totalmente inesperados, que deram um grande salto na educação. E, no que diz respeito à gestão, a impressão que se tem é que a grande barreira ideológica, a grande resistência, que em 2001 não podia falar a palavra qualidade total, isso já foi superado. Quer dizer, nós temos hoje as portas muito mais abertas para as tentativas que estão sendo feitas, e algumas delas bastante bem-sucedidas. Já acho que fico por aí.